Boa noite aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais uma noite aqui de palestras na Casa do Caminho. Vamos começar dando nossos recados, recados costumeiros da casa. A casa ela tem trabalhos todos os dias da semana, praticamente. As segundas, terças e quintas, é nesse horário, às 8h15, 8h15 da noite. As quartas é às 14 horas. E sábado às 15 horas e no domingo às 10 horas, sendo que no domingo a gente tem o curso de evangelização para as crianças também. E na sexta-feira nós temos trabalho, mas não é aberto ao público. É um trabalho para os dependentes químicos, onde pessoas e famílias, que estão passando por esse tipo de problema podem comparecer, pois aqui na casa tem uma equipe preparada para orientá-los da melhor maneira, como lidar com esse problema. Não é um tratamento, é uma orientação que o pessoal faz. Tá? Então, quem tiver interesse, é sextas-feiras, às 19h30. E nós temos a parte social da casa, onde é feita distribuições de cestas básicas. Nós estamos atendendo atualmente 62 famílias, e elas são cadastradas na casa e a gente dá assistência durante um ano. Aí depois, passado um ano, a gente vai renovando essas famílias. E aí a gente conta sempre com a colaboração de quem puder, obviamente, trazer um litro de óleo, um sal, tudo que compõe uma cesta básica, macarrão, café, leite em pó, esses tipos, os artigos que compõem a cesta básica. Quem puder doar, a casa será muito grata. E quem quiser também trabalhar, essa distribuição é feita no segundo sábado de cada mês, em torno das 10 horas da manhã, que começa. Aí as famílias vêm, retiram, aí também tem uma palestra, é servido um café, um refrigerante, sempre para os presentes. Quem quiser também trabalhar, ou simplesmente acompanhar os trabalhos, pode comparecer. E também é feita a distribuição de lanches nas imediações aqui do metrô. Isso é feito todo sábado, em torno das 18 horas. O pessoal organiza aqui o café, agora nesse frio um chocolate quente, e é feito também um lanchinho pessoal da redondeza aqui do metrô. E outro comunicado importante, vai ter uma viagem. A viagem que a casa faz todo ano, Esse ano vai ser para Sacramento e Araxá. Ela vai ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de outubro. E aí já estão sendo vendidos os convites para quem quiser participar. Aí falam com o Mauro, com a Cida, com a Cris que está presente, com a Sandra, ou com a Kil também. E aí eles vão dar todas as orientações, o preço, o parcelamento que é possível fazer também, se for casal, o preço de casal é diferenciado. Então todo esse tipo de informação, vocês procuram essas pessoas, que elas vão passar para vocês. É uma viagem muito interessante. A casa faz todos os anos, quem puder ir, é uma coisa bem gratificante o acompanhamento dessa viagem. E aí, outra coisa que eu pedi aos presentes, é que desliguem seus celulares, fazendo o favor. Então vamos nos concentrando para iniciar os trabalhos. Vou pedir a todos os presentes que cerrem seus olhos. Esse cerrar os olhos é simplesmente um gesto, mas é uma forma de nós olharmos para nós lá dentro mesmo, dentro de nós. E buscar uma paz para que possamos acompanhar a realização dos trabalhos dessa noite. Essa paz, meus amigos, parece difícil, mas não é. Internamente, basta a gente começar a mentalizar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho do Amor. Aí nós encontraremos essa paz interna, meus irmãos. E com essa paz, nós conseguimos ter a paciência, um viver melhor, tudo se harmoniza ao nosso redor. Vamos deixando então que essa harmonia tome conta de nós, essa paz. Vamos deixando que a espiritualidade que presente nessa casa, espiritualidade maior,
Abra nossas mentes para que possamos entender a palestra que será proferida. Vamos pedindo as bênçãos do Pai, as bênçãos do Mestre Jesus, para que possamos realizar um bom trabalho nessa noite, para que possamos ter entendimento de tudo que será descrito pelo palestrante. Assim, vamos pedindo licença para abrirmos nossos trabalhos. A palestra de hoje, meus irmãos, vai ser Benefícios da Prece. É do livro Minutos, do nosso irmão Francisco Xavier, o Chico. E quem vai proferir a palestra é o nosso amigo Mário, desculpa. Por favor. Obrigado. Seja feliz. Boa noite a todos. Será que é possível? Antes, nós sabemos que existe anemia, uma doença, um problema de saúde, pelo qual alguns de nós podem passar. Alguma doença, alguma dificuldade de alimentação, uma deficiência de alimentação. E quando a pessoa fica anêmica, ela fica fraca, não tem energia, né? Fica amarela, cansada e requer tratamento. Precisa ir no médico, aí faz o exame de sangue, constata problemas nos glóbulos vermelhos, né? Que diminui a capacidade do nosso corpo de transportar um componente essencial para o funcionamento do nosso corpo, que é o oxigênio. Sem glóbulos vermelhos, o transporte de oxigênio, entre outras coisas, fica muito prejudicado. Sem oxigênio, as reações químicas nas células não se dão satisfatoriamente. A nossa energia, inclusive o calor que existe dentro do nosso corpo, é resultado das células queimando açúcar. Mas é queimar sem fogo, né? É uma reação química, né? Pega o açúcar, tem lá um processo que a gente estuda, as moléculas de açúcar são quebradas em outras moléculas e disso resulta a liberação de energia. Entre uma das formas de energia é o calor que existe dentro do nosso corpo. Então, sem glóbulos vermelhos, esse processo fica prejudicado. É como querer queimar papel molhado, né? É como querer queimar alguma coisa dentro de um latão e você não deixar o ar entrar. Você tampa o latão, se tampar pouco faz fumaça, se tampar muito apaga o fogo. Então a anemia é como se a nossa fogueira estivesse fazendo fumaça sem queimar, sem aquela vitalidade. E entre as causas é o problema de falta de ferro. A pessoa que está com anemia, por alguma razão, não ingeriu ferro o bastante ou perde ferro sem motivo. Então você tem que se submeter ao tratamento para curar dessa anemia. O corpo pode passar por isso. A pergunta, né, que levaria ao nosso tema da noite. Nós sabemos que nós espíritas, estudiosos da doutrina dos espíritos e do Evangelho de Jesus, sabemos que nós não somos só corpo. Pelo contrário, aliás, nós não somos o corpo. Este corpo que a gente vê é só uma casca, uma roupa, um escafandro, uma fantasia, né? O que nós somos verdadeiramente, usa o corpo como
uma ferramenta, um instrumento, para poder se manifestar aqui neste plano que é chamado de plano físico. Este plano físico se opõe. Chamamos de plano físico porque não é o plano espiritual, não é que ele se opõe, né? Ah, tá. Guerra, não é isso. Se nós somos corpo e espírito, os espíritos nos ensinam, tanto no livro dos Espíritos, como em vastos momentos das obras de Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, com o Dr. Bezerra de Menezes, que, assim como o plano físico é um reflexo, uma pálida imagem do que seja o plano espiritual, o nosso corpo físico também é um reflexo, uma pálida imagem do que é o nosso corpo espiritual. E que o que acontece com um reflete no outro, nos dois sentidos. Né? Quem pensa, quem sente, quem ri, quem chora, quem sente raiva, quem fica estressado, não é o corpo, é o espírito pensante. Né? Quando a gente está muito nervoso, aquele chefe, ou às vezes o perigo de perder o chefe, né? Às vezes é um emprego que está indo embora e a gente fica nervoso. Ah, eu sempre odiei esse chefe, mas a coisa que eu mais quero é continuar com esse chefe, né? Para não perder o emprego. A mulher parece que não gosta mais da gente, o marido parece que não gosta mais da gente. Tanta coisa acontece que pode nos desequilibrar, mas quem sente e fica forte, firme na fé, com esperança, é o espírito. Ou quem perde a fé, perde a esperança, entra em desespero, nervosismo, choramingo. Tem gente que fica desesperado e começa a chorar. Tem gente que fica desesperado e começa a bater nos outros, né? Descontar nos outros. Tem tudo quanto é tipo de reação. Isso não é do corpo. Quem sente isso é o espírito. E hoje não precisa mais ser espírita, né? A própria ciência trata isso como se fosse uma coisa extraordinária. Olha, as pesquisas de Harvard concluíram que a pessoa muito nervosa acaba ficando doente. Isso sai na Revista Internacional de Medicina, né? A pessoa super nervosa fica com úlcera, aumenta a pressão, dá diabetes, dá dor de cabeça, pode ter derrame, sai erisipela, alergia, joanete, o bico de papagaio. E Harvard descobriu que se a pessoa conseguisse ficar calma, sem se preocupar demais, levar mais na boa os problemas da vida, ela não fica doente. Mas os estressados são os campeões de infarto, derrame, diabetes, úlcera, pressão alta. Então, um estado, um desequilíbrio no espírito acaba se refletindo no instrumento aqui no plano físico. Porque o espírito é psíquico eletromagnético. Gozado, né? O espírito é como se fosse uma carga eletromagnética. Tem bastante lugar aqui na frente, gente. Tem. Podemos, né? Se puder pôr aqui do ladinho, em cima da mesa aqui. Né? Então o espírito, eu costumo falar no meu trabalho, porque no meu trabalho tem muita gente da área de física, de engenharia, né? Tudo esse pessoal de muita ciência. E eles falam assim: você, o que é esse negócio maluco aí que você faz, isso que você fala, que você vai atrás, né? Eu falo, não, é espiritismo kardecista, cristão, né? E aí eles querem saber o que é que tem do lado de lá, né? Você fala que tem. Primeiro que eles duvidam que tem alguma coisa. Mas escuta, se tiver, o que é que tem? Se você fala espírito, eles ficam com aquele torcer nariz assim. Aí você fala assim: olha, depois que a gente morre, o que sobra é um vórtice eletromagnético. Oh, um vórtice eletromagnético? Que impressionante. Aí eu estou interessado, né?
Então, nosso espírito, né, no plano espiritual, se vale de um corpo semimaterial que se chama perispírito, de natureza semimaterial, altamente sensível às descargas que provêm da onde? Do espírito que sente. Então, quando a gente sente medo, raiva, despeito, vontade de se vingar, porque a vontade de se vingar, não se diz que a vingança é um prato que come frio, porque vingança é uma coisa que tem que esperar a hora certa. Mas enquanto não chega a hora certa, a pessoa que está armando uma vingança descarrega energias no corpo e o corpo reage descarregando adrenalina, né, um hormônio que acelera o coração, a respiração. A adrenalina existe para nossa defesa. A adrenalina existe, é assim, né? A gente já contou isso aqui, né? Você está andando lá na floresta, no pasto, né? Tranquilo, procurando amoras maduras para comer, né? E de repente lá no meio do mato aparece um leão bravo, um touro, pior, né? Um touro enorme, com chifre enorme, bravo. Quando a gente vê, o nosso corpo, o cérebro, ele traduz imediatamente o perigo e precisa nos preparar para fugir. Então, o cérebro ordena uma descarga de adrenalina. A adrenalina acelera o coração, contrai os músculos, aumenta a respiração, fecha os poros, interrompe qualquer processo de necessidades físicas, né? Fazer pipi, para tudo para você poder correr e se salvar. Então, a adrenalina existe para nossa proteção. Se não fosse a adrenalina, você ia começar a correr, o coração não acelera, ia faltar bombear sangue para os músculos não iam ter força, você não ia correr, ia cair e o touro... Então é tudo muito sábio, muito bem feito, né? Quando a gente está estressado, a gente reage a um perigo que ainda não existe. Ai, meu Deus do céu, eu acho que a firma vai mandar todo mundo embora. Ai, meu Deus do céu, eu acho que a minha mulher vai me largar. Estou desconfiado. Sempre fez arroz, feijão, jiló e quiabo. Ultimamente ela faz arroz, feijão e só o jiló. Cadê o quiabo? Para onde é que está indo o quiabo? É um perigo que ainda não existe. Tem gente que fica tão nervoso, reage de uma forma tão exagerada, o mundo está cheio de problemas e violência, né? Mas a pessoa começa a ver perseguidores, perigos, onde não existe. E quando você reage, você acha que o perigo está lá, mas não está, a descarga é a mesma. Só que não é de verdade. Então, você não está correndo para fugir do touro e o coração, a pressão sobe, temperatura sobe. E aí, em vez de se proteger do touro, esse desequilíbrio do espírito acaba destruindo o corpo. Ele fica cheio de doenças por causa daquela tensão constante. E o caminho contrário também existe? Claro que existe. O André Luiz é um exemplo. Ele era médico. Não acreditava em nada disso. E do que ele desencarnou? De excessos na alimentação, na bebida. Comia tempero demais, exagerou, e cada vez que ele comia aquilo, ele agredia o seu corpo, sistematicamente. Sim, não importa a forma, né? Quantos de nós, também nós vamos correr o risco de nos repetir, porque aqui fica gravado, né? A pessoa vai lá na palestra de 2008 e fala assim, esse Mário já contou essa história, né? Mas, como nós somos outras pessoas, eu falo de novo, né? A gente adora, quem é que não adora uma feijoada? Né? Torresmo, eu adoro torresmo. Acho que é porque minha avó fazia, né? Aquele arroz, feijão, torresmo, couve refogada. Minha avó ainda, peguei o tempo que ela cozinhava com a gordura de porco. Fazia o arroz refogado na gordura de porco, é uma delícia, com aquele alhinho. Mas, dizem as nutricionistas, a gente pode comer de tudo. O que estraga é o jeito que a gente come.
Né? Então, de vez em quando, pegar aquele torresmo assim, né, e comer. Eu costumo dizer, a feijoada, uma a cada 6 meses, é para comer bem gostoso mesmo. Mas tem gente que almoça aquela feijoadona no almoço, chega de noite, vai fazer um quitute com os amigos, aí já pede fritas, calabresa, não sei o que, com cerveja. O corpo reage, quando você come um pouco de gordura, o corpo absorve. Né? O corpo identifica a gordura, o fígado ordena a vesícula biliar. Olha como tudo é sábio, né? O que é a vesícula biliar? Produz bile. O que é bile? Um emulsificante. Um tipo de um detergente que pega aquelas bolotonas de gordura que a gente comeu e transforma em bolinha bem pequenininha, que nem o detergente, não faz isso? Aí fica fácil da gente enxaguar e a gordura vai embora. No nosso caso, o corpo quebra a bolona de gordura em bolinha pequena com a bile para o intestino absorver a gordura. E é um processo que gasta muita energia. Então, quando a gente come um pouco de gordura, como uma castanha do Pará. Castanha do Pará tem muita gordura, mas é uma gordura boa. Quando a gente come um filezinho de salmão, salmão tem ômega 3, que é um tipo de gordura boa. Agora, a castanha de Pará torradinha é uma delícia, né? Quem é que consegue enfiar a mão lá e comer uma, que é o que o médico manda comer? Uma por dia garante juventude até os 120 anos. A gente enche a mão, aquilo vai, a gente vai assistindo a novela e glopa, é que nem pipoca. Então, uma castanha do Pará por dia, garantia de saúde, um monte de coisa boa. Não comer nunca castanha do Pará, e quando come 30, 40, porque é uma delícia, tá torradinha, é uma agressão muito forte ao corpo. Comer um torresminho de vez em quando, o corpo dá uma chacoalhada e aguenta. Comer aquele monte, a gente come a bisteca, como é que é o virada paulista, né? Linguiça, bisteca, ovo, torresmo, tudo frito. O nosso corpo sente. Estávamos comentando aqui antes, tomar um cálice de vinho. A nossa bisavó tomava um pouquinho de vinho no almoço e um pouquinho de... Ela era italiana, uma pinguinha na janta. Até os 98 anos de idade. Que era aquele pouquinho. Né? Então não tem nada demais, na verdade. Agora, quando a gente toma 5 uísques toda noite, para relaxar, estou nervoso. Isso no dia de semana, porque tem que acordar no outro dia para trabalhar. Chega no fim de semana, agora eu estou livre. Né? Vai jogar uma bola, o corpo sente, reage. O André Luiz chegou do outro lado, foi parar no umbral. Né? E os espíritos na escuridão do umbral gritavam para ele: suicida! E ele falou: mas eu não me matei, suicida! Depois vem os espíritos nos explicar, né? Quanta gente não se mata, mas morre e vai responder por suicídio involuntário. É aquela pessoa que podia ter perdoado, deixado para lá. Não, mas é aquela pessoa que tinha que falar. Ranzinza, reclamona, briguenta, implicante. Isso no campo do comportamento. Né? E no campo físico, comia, bebia, exagerava, não dormia, ia para balada, não tomava banho. Ah, mas não tomar banho tem coisa espiritual? Lógico que tem. Banho é uma questão de saúde. A pessoa não toma banho, acumula aquele monte de bactéria. Já pensou um lençol de 15 dias de uma pessoa que não toma banho? Tem gente que não liga, mas todo dia morre célula que cai no lençol, que fica lá e vem os ácaros. É só olhar. Se a pessoa, depois de 15 dias, é capaz até de escutar os ácaros, né? Cui, 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 cui. Então, em outros casos, os livros espíritas nos mostram com clareza, né, o suicida de verdade.
né? Parece que ele matou só o corpo, mas quando chega lá ele descobre que pelo revólver ele atirou no corpo, mas pela intenção, porque o corpo perispiritual é essencialmente sensível ao pensamento, pela intenção ele estragou o molde espiritual. Tem lá no livro... Nossa, é tanto livro do André Luiz que quando... Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, tem um senhor lá que... Primeiro ele tentou se suicidar com veneno. Tomou veneno. Não deu tempo, socorreram ele, conseguiram salvar ele. Aí ele estava no hospital, se recuperando do suicídio por veneno. Tinha queimado tudo. Mas ele não morreu. Mas ele queria se matar. Por quê? Porque a mulher que ele gostava estava com outra. Tanta mulher no mundo, né? Tem outra para cá, para lá. Não satisfeito, quando ele viu que ninguém estava olhando, o hospital era do lado de um rio muito grande. Ele saiu correndo da cama, pulou a janela e se afogou no rio. Aí chegou no plano espiritual, reencarnou no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Morreu afogado na praia de Copacabana. São as consequências, né? Ele se suicidou, depois ele não queria morrer. Mas as energias que a gente desencadeia levam naturalmente ao aprendizado de uma lição. Na primeira vez, ele não valorizava a vida e quis acabar com a vida. Na segunda vez, qual que foi o pensamento gerado? Criancinha morrendo afogada na praia de Copacabana. Ele queria a vida. Então é preciso um outro tipo de pensamento para reparar o que um pensamento estragou no corpo espiritual. Mas não foi suficiente, porque aí ele morreu de novo, foi lá para o plano espiritual. Morreu criança, estava na forma de criança. A garganta estava aberta lá no plano espiritual, não sarava. E ele chorava de dor, chorava de dor, chorava de dor. E aquela que ia ser sua mãe, visitava enquanto estava dormindo, e sofria muito, falava, meu Deus, tantos mentores, como que vocês não conseguem fazer esse menino parar de chorar com essa dor? Mas foi uma dor que ele próprio criou com o veneno. Reencarnou de novo e montou o corpo com graves problemas nessa região. E aí o pensamento ia ser qual? Meu doutor, dá um remédio que me cure, eu quero ficar bom. Ou seja, a reencarnação, que aparentemente é um sofrimento, na verdade é a cura para que lá na frente a pessoa tenha um molde espiritual refeito. Então, existe essa interferência do espírito no corpo e do corpo no espírito. Aí nós perguntamos, existe anemia no corpo físico, será que existe anemia no corpo espiritual? Aí nós chegamos à lição de hoje. A lição de hoje se chama os benefícios da prece. Porque a prece, tem gente que faz a prece naturalmente, toda hora, todo minuto, né, sem afetação. Está andando pela vida e sempre em estado de prece. O que é o estado de prece? Não tem nada a ver com aquele negócio de, deixa eu agora ajoelhar aqui, Jesus até falou, né? Não seja como os fariseus que oram em voz alta nas praças públicas, vestidos de vermelho, para que todos vejam e admirem. Este aqui é uma pessoa religiosa. Olha como ele está gemendo lá no canto da praça. Mas será que fazer prece é gemer? Deus escuta gemido? O estado de prece é um estado de ligação constante com as fontes divinas da vida. Então a lição de hoje nos diz que assim como a pessoa que quando está com desequilíbrio do corpo, com anemia, se vale dos remédios, da orientação médica, do tratamento para repor a vitalidade do seu corpo, também nós, quando somos desanimados, quando perdemos a fé, quando estamos distantes
de viver uma vida que tenha um propósito. Muita gente tem um propósito na vida que não é nada de espiritual, né? A pessoa vive para ganhar dinheiro. Tem gente que vive para ganhar dinheiro e ganha um monte. Mas se não tem um propósito, essa semana nós fizemos uma outra palestra sobre o ensinamento de Paulo, que se chamava "E os fins? E os propósitos? Para quê?" Né? A pessoa pode ser honesta, trabalhar, ganhar uma fortuna. Aí o Emmanuel pergunta, mas para quê? Esse monte de dinheiro que vai virar desgraça dos herdeiros. Né? Porque quando a gente não sua para ganhar o dinheiro, a gente não sabe o quanto é difícil ganhar. Né? Aí trabalhou honestamente, ganhou um monte de dinheiro, e aí o Emmanuel pergunta, mas e qual é o propósito? E aí a lição era sobre, quando você não tem um objetivo espiritual, você pode até fazer tudo certo, não fazer nada de errado, fazer tudo certo, mas o que te aproveita? Porque Paulo dizia, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo nos é permitido, nos é lícito, mas nem tudo edifica. E aí ele perguntava, né? Se o cara está trabalhando honestamente, é errado trabalhar para juntar dinheiro e só dinheiro? O cara não está fazendo nada de errado, mas ao mesmo tempo não está fazendo nada de bom. Não está construindo nada. Então, quando nós vivemos com esta anemia espiritual, da mesma forma a gente vai ficar amarelo, fraco, desanimado, borocochô. Vai no médico, fala, doutor, tenho certeza que eu estou com anemia. O médico olha lá os glóbulos vermelhos, ponteirinhos, tudo branco, vermelho, amarelo, verde, cor de rosa, cor de abóbora. Todos os glóbulos ali perfeitos. Não sei o que o senhor tem, né? Na dúvida, vou passar essas vitaminas. Agora, para quem está espiritualmente anêmico, não adianta, o problema não está no corpo. Você vai encher o corpo de vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ah, não, agora eu descobri que o quente é colocar linhaça em pó na comida e bota aquele monte de linhaça. Era para botar uma colherzinha, bota aquele monte, dá uma dor de barriga. Então, o Emmanuel, o Chico, nesse livro Minutos, na lição Benefício da Prece, né, fala sobre os benefícios da prece. Da mesma forma que o remédio é a cura para o nosso plasma sanguíneo, né? Tem os glóbulos vermelhos, poucos glóbulos levam a pessoa à anemia, podemos concluir que existe uma espécie de plasma espiritual, onde estão as nossas reservas energéticas. E que nós temos que, igualmente, da mesma forma que a gente tem que se alimentar de forma sábia, para respeitar as necessidades do nosso corpo, para ter saúde, para poder realizar mais coisas com mais anos de vida. É o contrário, tem gente que fala assim, eu quando eu chegasse ali nos 50 e pouco eu já queria morrer, só para não ter que viver a velhice. Já escutamos isso, né? Não tem gente que morrer aos 50 e pouco? Eu falei, tem, né? É tão fácil, viver que é difícil, morrer é assim, ó. Fácil, mas é possível, né? A boa velhice começa a ser criada na juventude. Só que o mundo é feito de um jeito que na juventude a gente quer beber, ir pra balada, chega 00:30 e sai às 7:30 da manhã, sexta, sábado, domingo, e depois vai trabalhar, bebe pra caramba, excesso emocional, excesso de comida, excesso de bebida, excessos do sexo, excessos dos sentimentos. Tudo me é lícito, diz o Paulo. Posso ir na balada? Posso. Né? Pode se alimentar de forma saudável, de tudo que é bom? Pode. Pode namorar? Pode ir na balada? Claro. Tem gente que se engana e fala assim, agora eu entendi o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, quero virar santo. Não vou mais nesses lugares de perdição.
Não vai mais namorar, não vai mais paquerar, não vai no shopping, não vai no baile, não vai na balada, não vai... E vira uma pessoa insuportável. Vai ter que ter uma reencarnação inteira para voltar a aprender a ser legal. Porque não é a solução. Né? Não adianta virar um ermitão. Pelo contrário, o Evangelho nos diz assim: realize-se no seu semelhante. É inverter o polo. O mundo hoje é de um jeito que nós queremos atrair dinheiro, namorado ou namorada bonita, poder, prestígio, fama. A gente quer assim, é meu, é para mim. Tenho que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Como nós estamos distante do mundo espiritualmente desenvolvido, em que a última coisa que a gente pensa é em nós. Tudo que a gente faz é visando o benefício do outro. Hoje a gente vai trabalhar numa fábrica, vai ter um emprego, vai ter um salário, tem que criar os filhos, tem que pagar aluguel, pagar IPTU, o Kassab está ali, não perdoa nada. No mundo futuro, ou num mundo evoluído, a gente iria trabalhar na fábrica, não pelo salário, não existe lá dinheiro, salário. Ah, mas então por que a pessoa trabalha? Porque também não tem preguiçoso, oportunista, mentiroso, aproveitador. A pessoa vai trabalhar pela alegria. Onde você trabalha? Eu trabalho numa fábrica de pasta de dente. E por que você vai lá? Porque a minha alegria é oferecer a energia da minha vida para produzir uma pasta que vai escovar o dente da criançada, de todo mundo, não vai ter cárie, as pessoas vão ser felizes por ter pasta de dente. É isso que me motiva. Não o salário, não tem salário. No mundo futuro não tem salário. Então nós estamos, está tudo ao contrário, né, hoje, né? Nós temos que chegar lá. Então, vai demorar muitos séculos, viu? Mas, se Deus quiser, a gente chega. Se a Terra não acabar antes, porque a gente está acabando com o planeta, né? Petróleo queimando, os oceanos estão ficando loucos, terremoto em Nova York. Não é? Está mudando, vamos ver. Então, a lição diz: preocupação, medo, aflição, ansiedade, desespero acabam com as nossas reservas. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética. É que a gente não vê. Mas quem é vidente, vê. Não precisa ser espírita nem ficar sendo médium vidente. Quando a gente vê uma pessoa na televisão, um artista, um político que passa por um período muito complicado, a pessoa não envelhece barbaridade em 6 meses? A gente vê isso ao longo da nossa vida, vimos várias vezes. A pessoa estava lá toda bochechuda, vermelhinha, não sei o que, aí passa por uma crise, ou uma doença, ou uma crise política onde ela pode perder o poder, uma vergonha. A pessoa se desgasta tanto, aí depois de 6 meses o cabelo está todo branco, a bochecha sumiu. A pessoa sofre, a energia vai. É como se um vampiro tivesse sugado. Às vezes é vampiro, porque os vampiros são espíritos. Aí é outro assunto, né? Existem espíritos que quando a gente abre a guarda, o espírito suga a nossa energia. Como um vampiro. Mas para quem abre a guarda. Como é que Jesus diz para a gente se proteger? Orai e vigiai, para não caíres em tentação. E a lição de hoje diz: benefícios da prece. Então, da mesma forma que o nosso corpo, precisa de alimentação saudável, e aquilo que não é saudável, não é porque a gente come demais. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então não vai ficar doente, perturbado, porque gosta do bendito torresmo e agora lá tenho medo de comer torresmo e parar no umbral. Não, não é assim que funciona. Não vai comer um prato de torresmo, não vai comer torresmo todo dia. Come um a cada 6 meses. Lá naquele boteco da esquina que tem ovo amarelo. Os torresmo, né? Mata à vontade. Não vai ficar perturbado por causa do torresmo. Não é o torresmo que vai matar. Jesus disse: não é o que entra pela boca do homem que faz mal, é o que sai, porque o que sai vem do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, é melhor comer um torresminho do que falar fofoca.
É muito pior para o resultado futuro a maledicência. Então, a oração é o posto de abastecimento de nossas energias, momento de renovação das nossas forças. É um instante em que Deus fala conosco e nos supre de nutrientes espirituais para o nosso revigoramento. Quem ora é mais forte, é mais sábio, está mais perto de Deus e, portanto, mais perto de equacionar os seus sofrimentos. Então, se o corpo precisa de soja, de brócolis, de carne não gordurosa, né? Precisa de linhaça, precisa de mel, de geleia real, de ômega 3, de castanha do Pará. Que delícia! Uma pizza, que delícia! Picanha, tem gente que... né? O espírito também precisa se alimentar, através da prece, das energias revigorantes que Deus, nosso Pai, nos disponibiliza. Então, a lição de hoje é: não menosprezemos a prece. Né? Se não é para fazer, estou sentindo um espírito perto de mim, ajoelha no meio da rua, na frente do ônibus, né? Isso é uma atitude irracional, desnecessária. Agora estou no restaurante, para tudo porque eu vou fazer uma prece. Chico, doutor Bezerra. O pessoal vai falar assim, mas que cara esquisito. Não é isso. Mas no dia a dia, está com um desafio no trabalho, Senhor Jesus, em oração eu confio que o Senhor vai me dar as energias e a sabedoria necessária para tratar desta dificuldade, deste desafio, com honestidade, com justiça, com coragem, com profissionalismo. Sabe quantos segundos leva para elevar esse pensamento a Deus? 0,00. É só fazer assim: Senhor, sê conosco. A confusão está no lar, vamos orar. A oração nos coloca em ligação com o alto, com a luz, com o superior, mas também nos permite enchermos-nos de energia para repartirmos com o ambiente que nos cerca. Certo? Então, a lição de hoje sobre os benefícios da prece nos alerta sobre isso. Estejamos o tanto quanto pudermos em estado de prece, porque é uma escolha. Nós podemos acender uma vela para Deus, como se diz, ou uma vela. A escolha é nossa. Que vibração que nós queremos que esteja sempre presente em nossa vida? Esta que vem do plano divino através da prece, ou aquelas desequilibradas e contundentes que o mundo nos oferece? Somos livres para escolher. Certo? Então, a partir de hoje, encaremos o ato de orar como uma alimentação da alma. O benefício será claramente observado ao longo de nossa vida. Bom. Agora é chegado o momento, então, das perguntas, colocações. O Mário está aqui para... Seu Américo, só um minutinho. Eu conheci uma pessoa que era boníssima, né? Socorria todo mundo, né? Fazia o bem, né? Mas nunca foi em igreja, nem fez prece, nem coisa nenhuma, né? Mas fazia só o bem para essas pessoas. Como é que se explica isso? No contexto da nossa lição de benefícios da prece, essa pessoa não era um daqueles tipos que ela própria, os seus pensamentos eram permanentemente uma prece. Né? Diferente daquele que, às vezes a pessoa, quando nós não somos virtuosos, a gente tem necessidade de querer que os outros acreditem que nós sejamos. Então a pessoa que é boa não precisa mostrar nada para ninguém. Ela é boa e no fim da vida a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa era boa. Agora, quando nós não somos bons, a consciência nos cutuca, a gente precisa fazer os outros acreditar. Aí a pessoa reza, né? Faz aquele sinal da cruz que a mão vai lá na frente, né? Pai.
para... Aí o objetivo não é fazer uma prece, é fazer com que os outros olhem que você reza, então quem reza é bom. Não é? Então essa pessoa que o senhor mencionou, se era boa, tinha uma vida justa e reta, mas não ia na igreja, nada. Quem disse que precisa ir na igreja? Não precisa, para a pessoa ser boa e de luz, não precisa ir na igreja ABC, em centro espírita. Não faz sentido isso. Essas escolas espirituais existem por causa do nosso pouco saber. Num mundo evoluído, não tem essa de católico, protestante, espírita. Todo mundo é bom e pronto. Essa pessoa aí, pelo que eu entendo também, assim, já estava sintonizado o tempo todo. Provavelmente. Estava acima de todos nós, deixou a gente no chinelo espiritual. Alguém quer mais fazer alguma colocação, uma pergunta? Não. O pessoal está... Boa noite, tudo bem? Marcelo, meu nome. Eu estava tentando lembrar um comentário que você tinha feito a respeito de a pessoa ter aquele sofrimento por antecipação. As situações nem aconteceram e a pessoa já está, o corpo sofrendo com aqueles sentimentos, né? E isso é uma coisa que até diretamente a pessoa tem consciência do que está se passando. E no caso do sonho, do pesadelo no caso, que a pessoa é inconsciente, só que a pessoa sofre, porque geralmente acorda suado, apavorado, e a adrenalina e o prejuízo que o corpo vai ter é praticamente o mesmo, né? Olha que interessante. Só isso que você falou dava outra palestra, mas não, infelizmente, vamos tentar ser concisos. Que coisa interessante. O sonho, entre aspas, é em cima de uma coisa que não existe, não é verdade? Se nós olharmos do ponto de vista material, sonhos são só pensamentos que passam na nossa cabeça enquanto a gente dorme. Mas você está se dizendo, tem gente que tem pesadelo e sofre. Que situação melhor para tentar obter o revigoramento da prece? Porque se não é um mal causado por uma causa física, como o bendito do torresmo, delicioso torresmo, né, o sonho é essencialmente uma causa espiritual. Então, para pesadelo, se não for algum defeito de células do cérebro, aí um neurologista que poderia dizer, né? Se não for este o caso, o pesadelo é tipicamente um mal causado por vivência espiritual. Quando a gente dorme, toda noite a gente desencarna um pouquinho. Né? Fala, tenho medo de defunto, então não chega perto de quem está dormindo, porque quem está dormindo, naquele momento, é um defunto. O corpo está dormindo, mas a alma sai e caminha e vai ao encontro daquilo que ela tem vontade. Ou ela é cobrada pelos espíritos que a gente talvez tenha prejudicado no passado. Em qualquer caso, sejam os espíritos. Tem espírito que vem perseguir porque quer te machucar espiritualmente mesmo. Tem espírito que vem te perseguir e não quer te machucar. Ele se diverte com o seu terror. Aquele sonho que a gente olha assim e vem aquele cabrito preto. Aquele cabrito parece que é o fim do mundo, mas o espírito obsessor que quer nos prejudicar, porque a gente talvez tenha feito algum mal para ele, morre de dar risada, porque a gente se aterroriza, acorda suado. Tem coisa que a gente arranja porque na hora de dormir, em vez de se oferecer para serviços bacanas, a gente tem vontade de fazer aquilo que a gente não tem coragem enquanto está acordado. E vai parar em lugar que também tem espírito pesado, bravo. Aí tem aquele sonho, aquela confusão, aquela muvuca. A gente acorda, fala, tive um pesadelo. Os benefícios da prece. Né? Além de procurar o centro para fazer um tratamento de passe, assistência espiritual, oremos. Conversemos com Deus. Meu Deus, eu não sei bem por que eu tenho esses pesadelos, mas eles me fazem muito mal. Então eu lhe peço que no dia a dia o Senhor me ajude a me libertar desses pesadelos. Mas é o estado de prece que vai nos trazer vibrações de energias que nos permitirão superar isso. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém foi? Pois é. Fora da doutrina, como é que a gente encontraria um conforto, né? A gente só sofreria. Então tá bom. Muito obrigado. Então, obrigado.
Bom, meus irmãos, depois dessa palestra bem gratificante, que veio nos trazer bastante esclarecimentos e principalmente nos alertar para sempre estarmos sintonizados com as coisas do alto. Essa prece, como disse o Mário, ela é muito importante ao acordar, durante o dia, quando estamos passando por algum momento difícil, qualquer momento do dia. E à noite, principalmente ao deitar, onde devemos nos ligarmos às coisas do alto e sempre agradecer o dia que tivemos e pedir para que sejamos encaminhados durante o sono a só pensamentos bons e possamos trabalhar em benefício do bem. Então agora, meus irmãos, diante dessas lições, vamos com certeza ligarmos muito mais fortemente as coisas do bem e vamos deixar que essa sintonia no amor que Cristo nos ensinou, saia de nós em forma de vibrações. E vamos assim vibrar por todos os necessitados, aqueles nossos irmãos que estejam passando por qualquer dificuldade, seja ela física ou material. Aquele irmão que está com uma doença grave, acamado, aquele irmão que está largado na rua, à mercê de qualquer sorte, aquele irmão que está na cadeia, nas prisões, por ter cometido delitos. Vamos fazer com que essa nossa corrente de amor, essas vibrações cheguem a todos esses nossos irmãos. Vamos fazer com que essa corrente vá subindo e chegue também aos dirigentes de todo o nosso sistema governamental, para que consigam colocar uma ordem em todos os seus projetos, para que consigamos viver num país, numa cidade cada vez melhor. Vamos pedindo que essas vibrações cheguem àqueles irmãos que estão, infelizmente, jogados na criminalidade, que hoje está tão em evidência na nossa sociedade, para que de alguma forma esse amor que nós estamos vibrando chegue até eles e possa aos poucos, eu sei que é difícil a mudança, mas que aos poucos esses nossos irmãos também vão mudando o seu modo de pensar. Vamos vibrando para todos aqueles que trabalham em prol do Evangelho do Cristo, em todos os segmentos. Vamos vibrando para que todos esses trabalhadores fiquem firmes no seu propósito, para que cada vez mais tenhamos pessoas falando da paz e do amor do Cristo. Vamos vibrar em especial por essa casa tão aconchegante que nos recebe com tanto amor. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, colegas, pessoal de trabalho. Vamos vibrando por todos esses nossos companheiros. Vamos vibrando também pelos nossos desafetos, principalmente por esses. O certo seria não termos essas pessoas como desafetos, mas infelizmente sabemos que essas pessoas existem. Vamos vibrar intensamente para que tanto nós como eles melhorem-se e possam compreender melhor tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, e passemos a ser pessoas amigas. Vamos vibrar em especial agora por aquela pessoa que você veio aqui também buscar uma ajuda. Mentalize essa pessoa firmemente agora. Faça com que essa vibração chegue até essa pessoa e a recomponha, tanto no sua forma física, se for o caso de alguma doença, seja na sua tranquilidade para que viva melhor os seus dias,
se for no seu campo material, no caso de um desemprego que você está preocupando você junto a essa pessoa, que essas vibrações cheguem até ela e a recomponha de tal forma que ela consiga se refazer, meu irmão. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo mais uma vez a saúde que temos, a perseverança que estamos tendo para continuarmos nos trabalhos, e agradecendo a toda a espiritualidade presente e aos irmãos todos que estiveram aqui também. E assim vamos pedindo licença para encerrar nossos trabalhos na noite de hoje. Quero agradecer a todos, desejar uma boa semana a todos e peço que aguardem em silêncio. Quero também agradecer aos nossos irmãos da internet que nos assistem e que continuem assistindo nossas palestras aqui da Casa do Caminho. E agora eu peço aos presentes que permaneçam em silêncio, que nossos amigos irão se preparar na Câmara de Passe e depois irão chamando a todos para os passes. Muito obrigado e boa noite.